Nem todo crime começa com sangue. Às vezes, ele começa com um post fofo nas redes sociais, com uma história comovente e com olhares de compaixão. Foi assim que Lacey Spears conquistou a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas por trás das atualizações constantes sobre a saúde do seu filho, havia algo profundamente sombrio. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntas vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre o caso do Garnet Spears e da sua mãe, Lacey Spears, que é um caso também conhecido como a melhor mãe do mundo. E vocês vão entender o porquê. Bom, antes de começar, eu quero agradecer aos primeiros apoiadores. Eu tô muito, muito, muito feliz que agora temos 2 pessoas apoiando. Parece uma coisa muito besta pra quem ouve, né? Tipo, só são 2 pessoas. Mas é muito legal, realmente, assim, ter pessoas apoiando o seu trabalho. Então eu queria agradecer ao Diego e a Beatriz por apoiarem o meu trabalho e apoiarem o podcast, que é muito importante. E se você que tá ouvindo também quer apoiar, entra lá em apoia.se/papo criminal e dá uma olhadinha nas opções que temos, se alguma se encaixa para você. E se for possível, é muito importante o apoio de vocês, porque eu consigo trazer equipamentos melhores. Por exemplo, eu quero comprar um microfone melhor, com mais qualidade, porque eu sei que o áudio ainda não está 100%, mas microfones são bem caros, pessoal, então não tô conseguindo trazer isso agora. Mas no futuro é a primeira coisa que eu quero fazer, né, enfim, pro podcast. Também quero conseguir, né, ter ferramentas melhores, equipamentos melhores, tudo para trazer a melhor qualidade para vocês. Além disso, né, temos o Instagram do podcast, o @papo criminal, que lá eu tô sempre trazendo as fotos e vídeos dos casos, tudo mais conteúdos. Então, já segue a gente lá. E tem o TikTok, @papo.criminal, que ele tá meio parado. Ainda tô vendo o que eu vou fazer com ele, porque eu não tô tendo muito tempo pra realmente gravar vídeos, porque assim, gravar áudio é um pouco mais tranquilo, eu não preciso estar arrumada, sabe? Eu tô gravando isso agora de pijama. Mas pra vídeo você tem que estar arrumada e eu não tô tendo esse tempo. Então, segue lá, já tem alguns conteúdinhos, mas eu ainda tô vendo uma forma de voltar. Não sei se eu volto só com o meu principal pessoal e junto os dois em uma coisa só, ou se eu continuo com o @papo.criminal. Mas aí eu vou avisando vocês como que vai ficar. Mas por enquanto vai seguindo lá, vai que eu continuo por lá, poxa. Enfim. Então, dito tudo isso, vamos pro caso. Lacey Spears nasceu em 1987 em Decatur, no estado do Alabama, uma típica cidade pequena do sul dos Estados Unidos. E desde cedo, pessoas próximas notavam nela uma necessidade intensa de ser notada, dela ser o centro das atenções mesmo. Ainda adolescente, ela já demonstrava comportamentos manipuladores, frequentemente exagerando histórias ou criando situações para chamar atenção. Em uma ocasião, ela até chegou a dizer que era mãe de uma criança chamada John John, quando na verdade ela apenas trabalhava como babá do menino. Pequenas mentiras como essa eram muito recorrentes e até indicavam um padrão que ainda passaria despercebido por muitos anos, que era essa mentirada dela, vamos dizer assim.
Aos 20 anos, a Lacey engravidou de Chris Hill, um jovem também de Decatur. Mas, no entanto, ao invés de reconhecer a paternidade de Chris, ela inventou uma história completamente falsa e mirabolante. Ela dizia que o pai do bebê se chamava, na verdade, Blake, e que ele era um policial que havia morrido tragicamente em um acidente de carro. Essa versão da história comoveu amigos, familiares e mais tarde ainda ia comover milhares de estranhos online. A Lacey dizia que enfrentava sozinha o luto e os desafios da maternidade, e era o que a tornava ainda mais admirável aos olhos de todo mundo, sabe? Então, realmente era como se fosse uma heroína. Quando seu filho Garnet nasceu em dezembro de 2008, Lacey viu a oportunidade perfeita para alimentar a imagem que sempre quis sustentar. A da mãe guerreira, batalhadora, que vive exclusivamente para salvar e proteger os filhos. Não demorou muito para ela começar a relatar que Garnet sofria de uma série de problemas de saúde. Ele vomitava com frequência, não ganhava peso, tinha dificuldades para se alimentar e muito mais coisas. Ela sempre focava que ele tinha esses problemas gastrointestinais, mas ainda tinha outros problemas de saúde. As idas ao hospital se tornaram frequentes e com elas vieram também as postagens nas redes sociais, especificamente blogs. Bom, para quem é um pouco mais novo ou para quem não era muito ligado na internet na época, entre ali, assim, eu acho que até 2012, se eu não me engano, tinham os blogs, tanto que a gente chamar a influenciadora de blogueira, né, de maquiagem, por exemplo, vem dos blogs, que na época as meninas tinham blogs e elas eram as tais influenciadoras da época, então eram as blogueiras. E esses blogs são realmente sites, assim, que as pessoas davam opiniões, conversavam, contavam sobre a vida, postavam artes, poemas, histórias, muitas coisas. E era como se fosse uma comunidade, sabe? Você conseguia comentar, você conseguia compartilhar. Então, na época, realmente, o que mais pegava eram os blogs. As redes sociais não eram tão grandes como elas são hoje, como o Instagram, né? Como ele é hoje, ou como foi o Facebook um dia também, por exemplo. Realmente, o que mais pegava era o blog. E a Lacey, ela percebeu isso e ela criou vários blogs e perfis nas plataformas mais populares da época. E um dos mais conhecidos era o Garnet the Great, ou Garnet o Grande, ou Garnet o Bom, né? Depende do que ela queria dizer, mas em tradução livre seria basicamente Garnet o Grande. Onde ela contava, né, que em detalhes emocionantes, as supostas batalhas do menino contra diversas doenças misteriosas. Ela postava fotos deles com sondas, aparelhos, sempre com textos que tocavam profundamente quem lia. Ela pedia orações, agradecia o apoio e sempre se mostrava incansável. O público respondia com carinho e admiração e até doações. Amigos, vizinhos, desconhecidos, todos se comoviam com aquela história de sofrimento, fé e resistência. Mas tinha um detalhe perturbador nessa história que vocês, eu acho que já devem estar pensando. Os sintomas de Garnet não se confirmavam nos exames médicos. Vários profissionais da saúde começaram a desconfiar que havia algo estranho, porque o quadro clínico descrito pela mãe não condizia com o que os testes mostravam. Ainda assim, como a própria Lacey era quem mais insistia, né, nos tratamentos e dizia conhecer o corpo do filho melhor que ninguém, muitas vezes suas queixas eram sim levadas a sério. E com o tempo, o Garnet passou a ser alimentado por uma sonda gástrica
mesmo sem evidências clínicas de que realmente era necessário. Em 2012, Lacey se mudou com Garnett para a comunidade espiritualista Fellowship Community, em Chestnut Ridge. Meu Deus, que nome difícil. Mas enfim, fica no estado de Nova York. E a justificativa dela ter se mudado para lá era que o local oferecia um ambiente mais saudável para o menino e a possibilidade de recomeçar. Lá, ela passou a trabalhar cuidando de idosos, enquanto continuava a documentar nas redes sociais, nos blogs dela, a rotina do filho. Mais uma vez, os moradores da comunidade logo se encantaram com a figura daquela mãe solitária e devotada. Mas, para alguns, a imagem perfeita de uma mãe perfeita, de um filho doente, já estava começando a ficar um pouco estranha. Porque quando ele estava com os vizinhos sozinho, sem a mãe, ele era forte, ativo, alegre. Ele até comia. Uma vez, uma vizinha disse que levou o Garnet acho que para um restaurante, se eu não me engano, porque eu esqueci de anotar exatamente onde ela levou ele. Não sei se estava na casa dele ou estava no restaurante. Mas enfim, ela levou ele para comer. E sim, a Lacey sempre falava para ela como ele não comia oralmente. Era sempre por sonda. Ele realmente não conseguia engolir, ele não conseguia comer, que ele vomitava tudo e etc. Mas com a vizinha sozinho, sem a Lacey, ele comeu tranquilamente, sem nenhum problema, não passou mal, ficou tranquilo. Então, assim, já tinha muitas pessoas começando a questionar. Porque a imagem que o Garnet passava sem a mãe por perto não parecia com aquela criança gravemente doente que a Lacey descrevia tanto pessoalmente, né, para as pessoas dali, quanto online. Então, em janeiro de 2014, veio o desfecho trágico. Lacey levou o Garnet ao hospital, o Nyack Medical Center, afirmando que ele estava com fortes dores abdominais, febres e letargia. Pouco depois, ele teve diversas convulsões e entrou em coma. Os médicos fizeram exames e descobriram algo extremamente alarmante. Os níveis de sódio no sangue de Garnet estavam perigosamente altos, em níveis que, assim, não ocorrem naturalmente. O menino foi transferido, né, para um hospital infantil especializado, mas depois de algumas idas e vindas de ele dava uma melhorada, piorava, dava uma melhorada, piorava, ele infelizmente não resistiu. Após dias em coma, foi declarada sua morte cerebral e ele tinha apenas 5 anos de idade. Os médicos imediatamente desconfiaram que aquilo não era um simples agravamento de um problema clínico, né? Os níveis absurdos de sódio não faziam sentido nenhum e o hospital chamou a polícia. As investigações avançaram rápido, o que, assim, parando para pensar, é uma novidade, né? Porque a gente sabe que a investigação normalmente é muito longa. Mas a investigação foi bem rápida porque tinha uma câmera no quarto do Garnet que, inclusive, a Lacey autorizou que tivesse. E nessas imagens mostravam que a Lacey entrava no banheiro com a bolsa de alimentação, dava, né, ali pro menino, aparentemente, dentro do banheiro. Lá não tinha câmera, obviamente, mas assim, aparentemente ela dava essa bolsa de alimentação pro menino. Quando ele saía, era quando ele tinha um colapso e realmente tinha mais convulsões e acabava falecendo. Quando eles fizeram uma análise dessa bolsa de alimentação do Garnet, revelou que ela tinha uma dose letal de sal. Mais tarde, a polícia também descobriu que ela havia feito buscas no Google com perguntas como o que o sal faz ao corpo e quanto sal é letal para uma criança. Assim, né, não tem como defender nesse caso. Também foi dito que eles investigaram, né, a casa da Lacey e procuraram mais bolsas de alimentação, leite, qualquer coisa que tivesse.
Mas naqueles realmente não tinha nenhum traço de sódio além, mas os que ela aparentemente deu pra ele dentro do banheiro, esse sim foi comprovado que tinha uma dose letal de sódio, né, de sal. Durante o julgamento, os promotores apresentaram essas evidências, né, e também traçaram todo aquele histórico de manipulação da Lacey. Os médicos e psicólogos identificaram nela um transtorno raro, que é o transtorno factício imposto ao outro, mas ele é mais conhecido como Síndrome de Munchausen, por procuração, que é basicamente, né, normalmente é uma mãe, mas pode ser um cuidador ou qualquer coisa, que lhe causa ou simula doenças em uma outra pessoa, que normalmente é uma criança, porque ela é mais fácil de você fazer isso, né, com o objetivo de receber atenção, admiração, simpatia, como um herói da situação, sabe? E era exatamente, segundo os médicos e psicólogos, o que a Lacey havia feito durante anos. Inclusive, um outro caso que tem essa síndrome de Munchausen por procuração é o caso Gypsy Rose, que a mãe dela também dava diversos remédios pra ela. Falou até que ela tinha leucemia, que ela tinha muitas coisas, sabe? A menina teve que arrancar dente, teve que arrancar muitas coisas, assim. Ela sofreu muito, inclusive é um caso que eu quero trazer pra cá. Mas assim, que ela sofreu muito, muito, muito. Tudo por conta dessa síndrome, assim. Ela não tinha nada, na verdade. Ela era completamente saudável se ela fosse cuidada corretamente, obviamente. Mas assim, a mãe que causava aquilo nela. Também foi no tribunal que a mentira sobre o pai de Garnet foi exposta. Chris Hill, o verdadeiro pai, né, contou à imprensa que ele tentou fazer parte da vida do filho diversas vezes, mas que a Lacey sempre o afastou, dizendo que ele não era o pai e reforçando a mentira do policial Blake morto tragicamente. A figura desse pai falecido reforçava ainda mais a imagem dessa mãe sofredora e solitária que ela tanto queria passar, e por muito tempo realmente ninguém nunca duvidou disso. Em março de 2015, a Lacey Spears foi condenada por homicídio em segundo grau e agressão em primeiro grau. A juíza considerou seus atos frios, calculados e contínuos. A Lacey recebeu pena de 20 anos de prisão com possibilidade de condicional apenas após o cumprimento integral da sentença mínima. Hoje, ela ainda cumpre pena em uma penitenciária feminina no estado de Nova York. E ela continua dizendo que amava o filho e que jamais quis machucá-lo. Mas poucas pessoas acreditam nisso, sinceramente. E esse foi o caso de hoje. Gente, esse caso e o da Gypsy Rose, eles são casos assim que me chocam muito, porque eu fico pensando, sabe, o quão essa síndrome deve entrar na cabeça da pessoa, esse transtorno, pra você fazer tão mal pro seu filho, tudo por atenção, literalmente, sabe? É muito doido isso, assim, pensar de que, sabe, quantos anos, quanto ela fez esse menino sofrer, de, tipo, privar ele de muitas coisas, colocar uma sonda nele, sendo que ele não precisava, sabe? Realmente é uma tristeza. Eu vou colocar um vídeo pra vocês no Instagram desse caso, eu quero muito que vocês vejam, pra você ver realmente, assim, que sal, gente, de verdade. Esse caso também pra mim foi quando eu descobri o que o sal podia fazer, sabe? É uma loucura. Porque ele chegou no hospital, ele gritava de dor, sabe? Ele chorava muito e ele falava que doía muito a cabeça. E ele chorava, porque realmente, assim, gente, a cabeça parece que vai explodir,
De verdade, não é assim, uma enxaquequinha, assim, que dói muito. Não, é assim, é aquela enxaquecona. É uma coisa, assim, de outro mundo. Então, imagina isso numa criança. Sério, assim, pra mim é uma loucura pensar que uma mãe pode fazer isso com o filho, sabe? Tipo, meu Deus. Mas, enfim, eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse caso. Inclusive, quero saber também se vocês querem que eu traga o caso da Gypsy Rose. Ela tá na minha lista pra trazer também pra vocês. Porque é um caso também chocante de pensar que uma mãe fazia tudo aquilo com uma criança. E, infelizmente, né? Quem conhece o caso sabe o desfecho, que é muito triste. Mas, enfim, eu quero saber. Me conta aqui nos comentários, lá no Instagram. Não esquece de ir lá no Instagram, dar uma olhadinha nas fotos, nos vídeos desse caso. Também dá uma olhadinha lá no apoia-se, apoia.se/papo criminal, pra dar uma olhadinha. Veja se alguma das duas formas de apoio entra no seu bolso. Se não puder, tudo bem. Compartilhe então esse episódio. Segue no Instagram, segue no TikTok. Eu já agradeço muito. Deixa aqui sua curtida. Não esquece de seguir a gente na plataforma que você está escutando esse podcast, pra você não perder nada. Se tiver sininho, ativa o sininho, que nem tem aqui no Spotify. Então, dá uma olhadinha, vê se tá seguindo. Se não estiver seguindo, já começa a seguir, pra não perder mais nenhum episódio. Enfim, muito obrigada. Até o próximo episódio.